Pessoal, bom dia. Eu sou Wesley, sou analista de implantação na empresa GVP e a partir de agora nós damos aí como iniciado o treinamento da plataforma Ideia CRM, o módulo operacional. Nós vamos fazer alguns testes, nós vamos fazer um overview de todas as funcionalidades, fazer alguns fluxos produtivos para mostrar para vocês como que a ferramenta opera no dia a dia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper sem problema algum. A nossa plataforma, ela é uma plataforma SaaS, ela está totalmente na web. Então, consequentemente, ela não é instalada na máquina do usuário. O usuário precisa apenas de um navegador para fazer a usabilidade da nossa plataforma. A URL dela é app.ideiacrm.com.br. A partir do momento que você abre essa URL, a plataforma pede 3 informações: o servidor, o usuário, que é o login, e a senha. Eu vou estar ministrando esse treinamento na nossa base de demonstração. Então, o meu servidor é demo.ideiacrm.com.br. Meu usuário é este código aqui, o meu UID, e a minha senha. Lembrando que para alguns usuários, para algumas empresas aí, o login pode ser ou o código ou o e-mail do próprio usuário. Se a máquina for do usuário, nós sempre recomendamos a deixar essa opção aqui ativa, que essa opção já grava o servidor, o login e a senha. Caso esqueçam da senha, podem clicar aqui, recuperar senha, que a senha é enviada para o seu endereço de e-mail, o endereço que está configurado no seu perfil. Estamos na versão 13 da plataforma. Hoje é o dia 27 de abril de 2017 e estamos considerando como iniciado o treinamento às 11 horas da manhã. Esse treinamento vai ter uma duração de 1 hora, meio-dia encerramos. Então, muitas das funcionalidades nós não vamos passar aprofundadamente. Nós vamos fazer um overview e explicar todo o conceito da nossa plataforma em si. Do lado de me loguei na plataforma, estou na nossa página principal, me loguei na plataforma, do lado direito, na parte superior, aparece o meu nome, o nome do meu usuário, o meu nível. Lembrando que na ferramenta nós temos o operador, nós temos o coordenador, que ele enxerga tudo relacionado ao seu departamento, e também nós temos o administrador, que é aquele que tem uma visão full do Ideia CRM. Vou ministrar o treinamento utilizando as credenciais do meu administrador. E aqui embaixo nós teremos o nome da empresa que contratou o Ideia CRM. Logo mais abaixo nós temos o botãozinho sair. Nós sempre recomendamos, saiam sempre por esse botão. Não fechem o X da aba ou o X do próprio navegador. Sempre saiam por aqui, para que a sessão possa ser encerrada corretamente aí mediante aos vossos perfis. Nós temos uma engrenagem aqui do lado, a qual nós conseguimos alterar a nossa senha da ferramenta. Podemos colocar a senha atual e colocar uma nova senha, fazer a alteração dessa, e também alterar aqui a posição da notificação do novo chat. Basicamente, a plataforma por padrão, quando um cliente chamar um chat, vai estar aqui embaixo, localizado do lado direito, na parte inferior, a notificação, onde vai aparecer o nome, o e-mail, o telefone dele, e nós aceitamos ou recusamos. Essa notificação, esse pop-up, pode aparecer em qualquer local da tela, o centro, na parte superior centralizada e assim por diante. Esse botão ele é extremamente importante para quem utiliza o módulo de chat e o módulo de ZapSac. Já vou fazer a apresentação dos módulos da ferramenta. Esse botão é aquele que nós fazemos a alteração do nosso status na plataforma. O meu perfil aqui, no caso, existe uma configuração que não deixa ele ficar ausente. Mas normalmente nós temos por padrão o perfil, o status ausente e também o status disponível. Se for horário produtivo e todo mundo estiver ausente, o cliente ele vai para o chat offline. Então nós sempre recomendamos, acessou, a primeira coisa que faz,
é ficar disponível. E também nós temos aqui outras funcionalidades. Nós temos algumas pausas que nós podemos configurar aí na plataforma. E também nós temos algumas notificações que informam se algum e-mail não foi enviado, se uma importação de cliente não foi realizada, se no módulo de ZapSac nós tivermos clientes que mandou mensagem para nós fora do atendimento, essas notificações aqui, elas trazem essas informações aqui para nós. Um pouco mais abaixo, nós temos a nossa home da plataforma. Nós temos um menu localizado aqui na nossa home, um menu bem intuitivo, da forma horizontal. E também nós temos esse menu localizado do lado esquerdo aí da nossa aplicação. Eslen, qual que é a diferença desses dois menus? Basicamente, a diferença é nenhuma. Já que nós estamos em um treinamento operacional, praticamente a diferença é nenhuma. A única diferença que tem é que na plataforma, com perfil administrativo, nós temos uma visibilidade dessa aba administração. Mas caso contrário, para vocês usuários do IDEA, a diferença é nenhuma. Eu sempre recomendo a utilizarmos este menu aqui, ó. Ele é bem mais simples, está tudo localizado em um único lugar, do que utilizar esse aqui para fazer a consulta dos registros e atividades. Então, basicamente, para nós entendermos a estrutura do IDEA CRM, ela é uma ferramenta, o próprio nome já diz, né? É uma ferramenta de CRM, onde o núcleo central aí das coisas é o próprio cliente. E em torno dele giram todas as atividades e registros que nós podemos ter na plataforma. Como assim, Eslen? Dentro do perfil do cliente, eu tenho a visibilidade de todos os tickets, todas as oportunidades, todos os e-mails enviados e recebidos, todos os telefonemas, todos os atendimentos ZapSac, tudo correlacionado a este nosso cliente. Então, ou seja, o histórico de todas essas atividades, não importa qual seja, até o histórico de chat, que não mostra aqui, está tudo localizado dentro do perfil do nosso cliente. Então, começando aqui pelo lado esquerdo, nós temos uma parte de consulta. Já dá para perceber que a nossa ferramenta ela é inteiramente modular. Por padrão, nós temos aí liberado um módulo de CRM, que no caso os próprios leads, contas e contatos, que são os registros aí dos clientes que nós podemos cadastrar na empresa. E também nós temos outros módulos na nossa plataforma. Nós temos o módulo de ticket, oportunidade, e-mail, telefone, SMS, tarefa, ZapSac e também o próprio módulo de chat. Alguns dos nossos clientes contratam todos os módulos, outros contratam somente o chat, outros contratam somente e-mail, outros contratam ticket, ZapSac, e aí tem uma certa variação, que isso é tratado junto ao meu comercial, mediante a vossa necessidade. Consequentemente, do lado esquerdo, na parte superior da ferramenta, nós temos aí uma parte onde nós fazemos todas as consultas da plataforma. Todas as consultas é feita por aqui. Por exemplo, leads, contas e contatos. Qual que é a diferença desses três registros? Lead nada mais é do que o nosso cliente potencial. É aquela pessoa que ainda não é um cliente definitivo da minha base de contatos, da minha base de clientes, da minha cartela de clientes. Então, nós o cadastramos como lead. Eslen, futuramente fechei uma venda, eu posso ali transformar um lead em um registro de conta ou contato? Sim, você pode fazer isso. Eu vou mostrar aqui no treinamento. Nós temos também as contas e os contatos, que praticamente já são clientes cadastrados ali, que pertencem fielmente à nossa base de clientes, à nossa cartela de clientes. Aonde contas, nós temos os nossos clientes PJ,
Nós temos até alguns campos específicos para cadastro de empresa, como razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual. Eu vou mostrar isso aqui mais para frente. E também nós temos os contatos, que são nossos próprios registros, os nossos próprios clientes, pessoas físicas, onde nós temos algumas particularidades, como campos em relação a CPF, RG, data de nascimento e assim por diante. Nós temos aqui embaixo, dentro dos registros, os tickets e as oportunidades. Basicamente, os tickets, eles são os nossos chamados da plataforma, aonde, não importa como, um cliente entra em contato comigo, via e-mail, via Zapsac, via telefone, não importa como. Caso ele passe para mim uma demanda que eu preciso registrar na plataforma, que eu preciso demandar a uma outra área, a uma outra pessoa, algo que pode ficar, uma pendência que pode ficar no meu nome ali durante alguns dias, isso nós sempre vamos registrar nos tickets. Porque tickets tem status, nós temos um controle dos status, substatus, nós temos um controle do SLA e assim por diante. Eu vou mostrar aqui mais pra frente. Temos também as oportunidades, que são as oportunidades de vendas, onde nós temos alguns campos diretamente e vinculados a uma própria venda, como uma estimativa de fechamento, uma data pelo qual nós vamos aí concluir a nossa venda. Nós temos também diversas etapas das nossas vendas, que nós tratamos isso com uma probabilidade de fechamento. Dessa probabilidade, montamos um funil de vendas, é bem bacana, eu vou mostrar para vocês também. E nós temos as atividades. As atividades praticamente são ali o meu elo direto com o cliente final, onde nós temos os atendimentos de chat, onde nós temos a nossa caixa de e-mail. Ela pode ser visualizada tanto na forma clássica quanto na moderna. Os telefonemas, aqui no caso seria a consulta de todos os telefonemas registrados no IDEA. Não importa se são telefonemas recebidos ou telefonemas efetuados. Caso os usuários, vocês usuários, registrem os atendimentos aqui no registro das novas atividades de telefonema, consequentemente a consulta é feita por aqui. Aqui nós temos os SMS que são enviados de forma unitária, todas as tarefas que nós podemos aí cadastrar na plataforma, e também os atendimentos de Zapsac, que é uma plataforma, que é um módulo nosso, aonde o cliente final ele está num aplicativo final. E o atendimento, o atendente, ele fica conectado no IDEA CRM, disponível para receber esse atendimento e, através de mensagens instantâneas, ali atender o cliente final. Aqui são os novos registros. Então, consequentemente, caso eu queira criar um novo registro de contato, eu posso vir aqui, em novos registros, contatos. A ferramenta vai abrir para nós essa telinha, aonde, como eu falei para vocês, nós temos diversos campos diretamente relacionados a uma pessoa física: RG, CPF, a data de nascimento, banco, agência, conta. Nós temos algumas informações bem importantes. Vocês podem perceber, eu vou maximizar. Nós temos diversos campos dentro do registro do nosso cliente, mas praticamente, para não tomar o tempo aí dos nossos usuários, somente 4 campos são obrigatórios, que é o tratamento. Vou colocar senhor. Nome, eu vou colocar Bruno Marques. O outro campo obrigatório, o terceiro campo obrigatório, é o tipo de contato. Isso é personalizável. Vocês configuram o que vocês quiserem na ferramenta. E o status ativo. A partir disso, a ferramenta já me dá aí a permissão para eu poder criar esse contato dentro da plataforma. Contato incluído com sucesso.
Então, ou seja, em 20 segundos nós conseguimos aí fazer o cadastro do nosso cliente na plataforma. Wesley, eu posso, depois que eu cadastrar, preencher os outros campos? Sim, você pode informar o CPF dele, você pode... A ferramenta tem uma espécie de validação que especifica se o CPF é válido ou não. Você pode, por exemplo, informar o CEP dele. Consequentemente, nós temos uma integração com um determinado site que puxa as informações desse CEP. Opa, não trouxe aqui, deixa eu colocar um outro para ver se vai trazer. Deixa eu ver esse aqui. Aí, trouxe um CEP daqui de Barueri. Possivelmente aquele CEP não estava cadastrado, aquele que eu coloquei anteriormente. Onde nós colocaríamos aqui um determinado número. Redes sociais, posso colocar aqui dentro as redes sociais do nosso cliente final, sem problema algum. Se eu colocasse aqui, por exemplo, Wesley Reis, o meu perfil, ao clicar em salvar, ele atualiza essas informações. E olha que interessante, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Do lado direito, ele trouxe um link que já aponta para o próprio Facebook, que já aponta ali para o perfil do nosso cliente, no caso, o meu perfil no Face. Dando continuidade, eu poderia inserir aqui outras informações, sem problema algum. Caso nós queiramos que todo o histórico de atendimento de e-mails fique vinculado no perfil do cliente, eu necessito cadastrar o e-mail dele. Wesley, aonde vai ficar todo o histórico de atividades que você falou? Aqui na abinha Atividades. Caso vocês tenham conosco a integração de telefonia, nós podemos utilizar esses campos aqui, ó, para cadastrar o telefone do nosso cliente. E a partir do momento que ele ligar, caso o telefone dele esteja registrado na base de dados, essa tela do telefone ela é aberta automaticamente. A plataforma é inteligente o suficiente para reconhecer o cliente. Tá falhando aí, pessoal, para vocês? Tivemos um probleminha técnico aqui. Possivelmente seja a minha rede aí que deu algum probleminha. Deixa eu ver aqui. Melhorou, voltou. Ok, está falhando, então vamos dar um pause no treinamento. Ok, para Roberta voltou. Meninas da Honra, melhorou. Gislaine, ok, voltou. Obrigado, Gislaine. Ok, Honra, obrigado, voltou. Então vamos lá. Vamos retomar da onde paramos. Eu estava falando que caso o telefone do cliente esteja vinculado ao perfil dele, consequentemente, essa telinha do telefone ela é aberta automaticamente. E a ferramenta ela busca automaticamente o nosso cliente na base de dados. E aqui fica sob responsabilidade do usuário em dar uma descrição para essa chamada, né? O cliente entrou em contato comigo, nós falamos isso e aquilo. Para quê? Para que caso o cliente entre em contato daqui a 6 meses, nós possamos
ter o histórico dele íntegro na base de dados. E, consequentemente, ao salvar o telefonema, ele gera um ID aqui para nós. Eu já vou passar pelo telefonema. Voltando lá no contato, nós temos algumas opções lá em cima, onde nós podemos salvar. Fiz qualquer alteração, eu clico em salvar, salvar em novo, salvar e fechar. Eu posso excluir, normalmente os usuários não têm essa permissão, mas eu consigo ali eliminar um registro da base de dados. Eu também consigo atribuir atividades e registros a ele. Por exemplo, eu quero mandar um e-mail para o Bruno Marques. Deixa eu apagar esse meu e-mail aqui. Eu poderia diretamente vir aqui, ó. Eu vou atribuir um e-mail para ele. Eu vou mandar um e-mail para ele. Como o perfil dele eu não salvei, né? O e-mail, olha lá, o e-mail está em branco. Então, consequentemente, trouxe aqui em branco para mandar um e-mail para ele. Dando continuidade, eu poderia mandar uma pesquisa de satisfação manualmente para ele. Eu poderia alterar o proprietário, não sei se vocês perceberam, mas ó, nós temos uma pessoa que criou o registro e a outra pessoa que é dona, proprietária. Isso nós temos para tudo no Ideia CRM, para e-mails, chat, tickets, oportunidades, telefones, Zapsac, tudo tem quem criou e quem é o dono daquele registro ou daquela atividade. Eu poderia trocar aqui o proprietário. É muito utilizado aqui na parte de vendas. Eu tiro uma cartela, eu remanejo ali a nossa base de clientes. Poderia aqui imprimir também os dados dele e fazer outras ações. Aqui embaixo nós temos ali o histórico de atividades, como eu falei para vocês. Todo o histórico de atividade fica vinculado aqui dentro. Olha aquele e-mail que eu atribuí para ele. Olha lá, ele é um rascunho. Ele foi criado como um rascunho na plataforma do Ideia. Se eu colocasse aqui todas as atividades, se eu tivesse telefonemas, tickets e assim por diante, todos apareceriam aqui dentro. Aqui em oportunidades, nós teríamos aí a visibilidade de oportunidades que nós temos abertas, fechadas, não importa o status. Oportunidades que estão relacionadas a este cliente, lembrando que essas oportunidades são oportunidades de vendas. Eu posso inserir sem problema algum comentários no registro do meu cliente. Posso compartilhar o registro dele, posso visualizar o histórico dele. Se ele veio de um lead, vai aparecer aqui dentro que ele veio de um lead e aí ele foi qualificado para um contato. Histórico do formulário é bem bacana essa funcionalidade aqui. Eu passei ontem no treinamento administrativo que caso esses campos não sejam suficientes para vocês, nós podemos aí criar novos campos na plataforma. Os administradores criam novos campos que aparecem aqui para nós e, consequentemente, conforme as alterações desses formulários, mediante a isso, a plataforma alimenta aqui o histórico de formulário. Ou seja, estava a informação A, depois mudou para a informação B, de acordo com o campo aí que nós cadastramos. Temos também a auditoria. São algumas alterações aí que nós temos na plataforma. E também a lista, que essa lista informa para nós que se esse registro, se esse cliente, o Bruno Marques, veio ou não de um lead. Perdão, veio ou não de uma lista. Se ele foi importado para a base do Ideia através de uma lista. Como está em branco, isso quer dizer que ele foi criado manualmente pelo Wesley Treinamento. Vou fechar aqui e vou passar agora conta. Não vou criar uma, mas conta nada mais é, como eu falei para vocês, do registro de empresas dentro da plataforma. Semelhantemente, nós temos os mesmos botões na parte superior, né? Nós temos as mesmas abas aqui dentro, somente com uma mudança. Aqui dentro nós temos uma aba chamada Contato, aonde eu posso ter dentro da plataforma uma relação de uma conta para vários contatos. Ou seja, eu poderia cadastrar aqui a empresa GVP sem problema algum e falar e criar contatos
amarrando a ela. Eu posso falar que o Wesley Oliveira trabalha na empresa GVP, o Bruno Marques, que eu acabei de criar, trabalha na empresa GVP. Eu posso criar este vínculo. E aqui, como eu falei para vocês, nós temos alguns campos próprios para o cadastro de uma empresa. Nome fantasia, o site, que é o meu contato principal dentro daquela empresa. Uma categorização, né, uma classificação que eu dou para o nosso cliente. Como nós estamos num CRM, nós temos ali toda uma tipação. O ramo de atividade, o porte desta empresa, a origem. Qual foi a origem? Foi de algum evento? Veio do Google? Veio de uma prospecção? Tudo isso aqui é personalizável, conforme a nossa regra de negócio, conforme cada regra de negócio. A fase e a classificação. Aqui embaixo nós temos algumas anotações, nós temos os endereços e também as redes sociais. Lembrando que, tanto para contato como para conta, eu posso ter o endereço de cobrança, de entrega e também o endereço de faturamento. Vou fechar aqui e eu vou mostrar o lead. A tela do lead ela é diferenciada, vocês vão ver. Do lado esquerdo, nós temos todas as informações correlacionadas a um lead. Então eu vou criar aqui um lead bem rápido. Não é um cliente ainda não. Ele é um prospect. O status dele, ele está ativo. Tratamento, eu vou colocar Senhora Janaína. Pereira. Consequentemente, eu poderia colocar aqui o e-mail dela, o telefone dela, entre outras informações. Eu posso colocar aqui qual empresa que ela trabalha, se ela pertence a alguma empresa. Algumas informações relacionadas a marketing, ou seja, a origem do meu lead, a fase em que ele está, a classificação e entre outras informações. A partir do... Eu vou salvar aqui o perfil da Janaína. Estou criando o lead dela na base de dados do IDEA. E, consequentemente, a partir do momento que nós criamos aqui o nosso lead, eu posso inserir comentários, eu poderia, sem problema algum, da mesma forma que no contato eu consigo atribuir novos registros, novas atividades, aqui eu também já posso atribuir. Poderia atribuir um ticket para ela, poderia atribuir, mandar um SMS, poderia atribuir um registro de telefone, sem problema algum. E, basicamente, aqui eu tenho o proprietário, né, do nosso lead. E aqui na engrenagem nós temos algumas funcionalidades exclusivas para registro de leads. Como, por exemplo, convertê-lo ou convertê-la para um cliente. A partir do momento que eu converto para um cliente, automaticamente o contato ele é cadastrado. Wesley, mas em alguns momentos a conta também é cadastrada? Sim, a conta também é cadastrada, ou seja, temos uma conta e um contato, um vinculado ao outro, se os campos da empresa estiver preenchidos, qualquer um deles. Caso não estejam, a plataforma, no momento da conversão, não cria uma conta, cria somente um contato. Eu posso desativar, eu posso mandar essa URL aqui do lead para algum e-mail, posso mandar uma pesquisa de satisfação, compartilhar, pesquisar no Google, no LinkedIn e fazer outras ações. Vou deixar o perfil da Janaína aqui, sem problema algum. Poderia filtrar, né, o histórico dela, as atividades, o que eu quero ver. Vou salvar e fechar. Então, ok. Então, para cadastro de clientes na plataforma, nós temos aí essas 3 modalidades. Os tickets, que são os registros de chamado, como eu falei para vocês quase agora, é bem simples utilizar o ticket. Wesley, se eu estou dentro do perfil de um cliente, de uma conta de contato, eu posso atribuir um ticket de lá? Pode, sem problema algum. Ou então você pode fazer o fluxo inverso, abrir um ticket e pesquisar o seu cliente. Basicamente, eu costumo falar aqui no registro de ticket, nós temos apenas 3 etapas para abrir o ticket. Primeiramente, localizamos o perfil do cliente, Bruno Marques. Ele foi na minha base, não importa se eu tenho 10, 100, 1000 ou 1 milhão de contas, contatos, leads, não importa. Ele vai lá, ele faz uma varredura e traz para nós.
Selecionei aqui o Bruno Marques. O perfil dele está sem e-mail e sem telefone. Caso estivesse, esses campos seriam preenchidos automaticamente. Wesley, você consegue fazer a pesquisa por alguma outra informação? Sim, nós conseguimos fazer a pesquisa também pelo CPF dele. Olha aqui na frente, o CPF. E podemos fazer pelo CPF, sem problema algum. Bruno Marques. Selecionei. O número do processo, ele é um campo que ele não é muito utilizado. Um cliente nosso pediu uma customização, outros clientes também utilizam esse campo, e o intuito dele é, caso você tenha um processo já correlacionado a esse ticket, você tem um outro sistema que gerou um código e você quer fazer referência aqui dentro, você pode informar sem problema algum. Nós temos o título do ticket, que basicamente é ali a nossa informação de identificação do nosso chamado. Vou deixar como solicitação. Cliente solicita uma vistoria local. Entrar em contato. Por exemplo, o Bruno está solicitando ali uma vistoria local. Pessoal, isso aqui é extremamente simples, extremamente genérico. Nós podemos incluir manualmente uma previsão, né, da data, incluir uma previsão aí de uma data inicial, de uma data final prevista, do tempo que será levado para fazer isso aqui, ou até mesmo nós temos uma funcionalidade que conta automaticamente o tempo do SLA. E eu poderia agrupar esse ticket aqui em alguma determinada situação, por exemplo, solicitações, requisições, problemas e assim por diante. Então a primeira etapa foi feita, eu localizo o meu cliente na base. A segunda etapa, nós descrevemos a solicitação, o problema, a petição, a requisição, qualquer coisa, nós descrevemos aqui. E, por último, nós classificamos. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou colocar um produto, que é a nossa classificação no Ideia CRM, eu vou colocar esse aqui, ó, Nova Torre Alphaville, uma vistoria no local, Nova Torre Alphaville. E aqui nós temos o assunto, que faz parte também da nossa classificação. Eu vou colocar como dúvidas. Aí. Essa classificação, ela é determinada pelos administradores da plataforma. Basicamente, tudo na ferramenta, nós cadastramos em produto, assunto e também o motivo. No caso aqui, o meu assunto, dúvidas, ou seja, uma dúvida correlacionada à Nova Torre Alphaville, não possui nenhum motivo. E por padrão a ferramenta já traz aqui, ó, quem é o dono desse ticket? É o Wesley em treinamento, que trabalha no departamento financeiro. Mas eu poderia abrir esse ticket já para uma outra equipe. Por exemplo, eu poderia já mandar para o comercial e determinar que o Augusto Moreira do comercial seria o responsável por esse ticket. E ali eu dou uma prioridade. VIP. Cliquei em salvar. Então, ou seja, eu já fiz duas coisas. Eu abri o ticket e já falei: Augusto Moreira, esse chamado, ele é seu. E aqui embaixo ele trouxe, né, ali um exemplo de um formulário chamado treinamento com alguns campos que nós podemos utilizar caso as informações nativas do ticket não atenda à necessidade. Nós podemos inserir documentos, PDFs, planilhas, imagens e entre outros. Aqui dentro nós também temos uma aba chamada atividades. Wesley, como assim? Nós temos uma aba de atividades no contato, que é para visualizar toda a história de atendimento daquele contato. Se nós entrarmos no perfil do Bruno, esse ticket 235914, esse protocolo de atendimento precisa estar vinculado no perfil do Bruno. Aonde? Lá na abinha atividades. Eu não vou conseguir visualizar essa atividade aqui agora porque ela não é minha.
ela é do Augusto, então eu preciso trocar. Eu preciso colocar aqui, ó, todas as atividades, tudo relacionadas ao Augusto. Olha lá, consequentemente, trouxe coisas relacionadas ao Augusto, todas as atividades, tudo relacionado a esse cliente. Nós temos a visibilidade do ticket e o seu atual status. Deve ser alguma oscilação na rede aí. Essa falha. Deve ser alguma oscilação na rede. Pessoal, podemos continuar? Tá bom, tranquilo? Ok, qualquer coisa vocês podem falar que eu interrompo aqui sem problema algum. Ok, obrigado, Roberta. Então, dando continuidade, aqui é o perfil do Bruno e nós temos aí todo o histórico do atendimento. O ticket está vinculado ao perfil dele. Dentro do ticket, nós temos também a atividades, como eu estava explicando anteriormente, ou seja, aqui nós conseguimos vincular todo o histórico de atividades que estão relacionadas a esse registro. Wesley, como assim? Não entendi. Daqui de dentro, eu posso atribuir uma nova atividade. Eu posso mandar um e-mail para o Bruno. A partir do momento que eu mando esse e-mail, ou seja, esse e-mail relacionado a essa solicitação da vistoria local, a partir do momento que eu mando esse e-mail ele fica vinculado tanto ao perfil dele, ao histórico do Bruno Marques, quanto ao perfil quanto ao histórico do ticket, porque esse e-mail ele foi derivado, ele tem origem aqui o ticket. Da mesma coisa o telefonema. Eu quero registrar aí um registro de telefonema para ele. Ou seja, eu liguei para ele, ele me ligou e nós falamos alguma coisa relacionada a esse ticket. Eu poderia atribuir um telefonema daqui. E esse telefonema automaticamente já ficaria vinculado ao histórico de atividades aí do nosso ticket. Olha lá, já trouxe o perfil do cliente automaticamente. E do lado direito, a ferramenta já fala para nós que esse telefonema foi originado de um ticket. Posso inserir comentários sem problema algum no nosso ticket. Eu posso visualizar a auditoria, quem alterou, quem deixou de alterar, o SLA. Dá para fazer diversas coisas. E falando em SLA, olha ele aqui em cima. Nós temos um SLA de 1 hora para tratar esse chamado. Os administradores da plataforma, eles podem configurar que durante o andamento desse SLA, notificações sejam realizadas tanto para nós usuários quanto para eles. Pode destacar esse ticket aqui lá na consulta dos tickets que eu vou mostrar para vocês e assim por diante. Existem algumas ações que podem ser realizadas durante o andamento do SLA. A timeline ela é bem legal, ela é bem importante. Nós temos uma visibilidade dos departamentos aos quais o ticket passou. Wesley Treinamento, aqui nessa ferramenta, eu estou na verdade no departamento financeiro, mas eu não abri o ticket para mim, eu abri o ticket diretamente para o Augusto Moreira. Então, o ticket fica vinculado diretamente ao Augusto, não passou por mim do financeiro, já ficou atrelado diretamente ao departamento do comercial. Histórico dos status, como eu falei para vocês, o ticket ele possui status. Agora ele está em análise. Eu poderia vir aqui, ó, em atendimento e mudar o substatus. Ele não está mais em análise. Agora ele está em projetos. Ou agora esse ticket foi suspenso. E assim por diante. Isso aqui é bem bacana para nós termos um controle aí dos nossos chamados. Eu dou uma certa justificativa e eu altero. Ou até mesmo, resolvi o problema, liguei para o meu cliente, realizei a visita, fiz a vistoria, não encontrei nenhuma normalidade. Eu posso vir aqui e concluir o nosso ticket. Ou até mesmo dá-lo como cancelado. Posso cancelar o nosso ticket. A partir do momento que eu faço isso, o registro de SLA, ele para. E também temos o histórico de
formulário idêntico ao contato. Ali nós temos algumas informações que elas são alimentadas conforme o histórico aqui embaixo é alterado. Lá em cima, eu fiz o escalonamento do ticket diretamente para ele, mas eu poderia pegar esse ticket sem problema algum e alterar o proprietário. Eu posso mandar para o Eslen. Para o Eslen treinamento do departamento financeiro. O Augusto poderia fazer esse fluxo para me devolver a pendência, para me devolver o chamado, para eu retornar para o nosso cliente aqui, o nosso cliente Bruno Marques, sem problema algum. Na timeline, ficou 7 minutos com o financeiro e agora voltou. Ficou 7 minutos com o comercial e agora voltou para o financeiro. Eslen, aonde eu faço a consulta desse ticket? Lá em consulta, nos registros, tickets. Eu vou visualizar, não precisa nem visualizar todos. Eu poderia aqui, ó, fazer alguns filtros, ou até mesmo filtrar as próprias colunas, ordená-las, não importa. Nós temos um controle bem amplo aqui, ó. Todos os grids são assim, da data de abertura. Aqui nós temos a data de vencimento, graças ao SLA. A classificação, produto, assunto, motivo. Se nós tivéssemos preenchido aquela data de início prevista, afinal, ele ia trazer aqui, ele também ia trazer aqui um tempo em horas, as anotações e assim por diante. Então aqui nós temos que ainda está em análise de prioridade VIP, aquela solicitação de vistoria do cliente Bruno Marques. Eu poderia alterar o proprietário por aqui, alterar o status por aqui. Eu posso filtrar e salvar visualizações, salvar filtros. E a ferramenta cria esses filtros para nós aqui embaixo. Nós temos alguns de teste já, né? Aqui embaixo. Então, dando continuidade, vamos passar aqui as oportunidades de vendas. As oportunidades, como eu falei para vocês, nós temos campos específicos correlacionados a vendas, aonde da mesma maneira eu preciso identificar o meu cliente. Vou colocar teste aqui para não tomar muito tempo do treinamento, mas eu poderia falar, o cliente está interessado no produto X, o cliente está interessado no imóvel Y, o cliente está interessado no na contratação do serviço assim, sem problema algum. Aqui eu dou um título e faço uma descrição do desejo aí do nosso cliente. Posso vincular a uma campanha de origem, eu dou uma estimativa de fechamento. Até o dia 5 de maio eu consigo fechar essa venda. Quente, o cliente está extremamente interessado. Eu já fiz ali as primeiras etapas, eu já estou na proposta. Lembrando que isso aqui e isso são coisas personalizáveis dentro da ferramenta. Os administradores configuram. Estamos na proposta. O valor poderia deixar manual. Vou colocar 400 mil reais. E vou salvar. Então, a partir desse momento, nós temos aí uma oportunidade de venda de 400 mil reais correlacionada ao Bruno Marques. Ou até mesmo, eu poderia fazer uma espécie de cotação. Eu poderia puxar produtos. Lembra lá que o ticket tem produto para eu fazer a classificação? Aqui nós temos os produtos para fazer o orçamento. O orçamento, por exemplo, da minha venda. Eu vou colocar Brasil Beach, Torre 1. Se tivesse um preço cadastrado no painel de controle, ele iria trazer aqui. Como não tem, eu vou colocar o valor aqui manual, 200 mil reais e 2 unidades. Poderia dar descontos, poderia informar aqui um frete ou algo do gênero. Opa, uma tela travou, só um minuto. Só um minuto. Meninas da honra. Meninas estão me vendo. Ui, a tela voltou?
a tela para vocês. Voltou? Não voltou? Voltou. Saque. Não voltou? Voltou sim, não voltou. Atualiza a sala, dá um F5 nela, ou você pode fechar, você pode sair da sala e voltar, que aí você força a atualização. Isso, vamos lá que nós aguardamos. Ok, voltou. Vê se está visualizando agora a nossa tela. Ó, vou mudar aqui. Voltei. Continua travado para você. Vocês estão próximos, vocês duas da honra, vocês conseguem acompanhar uma na máquina da outra? Podemos seguir assim então? Então, perfeito. Então vamos dar continuidade, qualquer coisa. Ok, obrigado, Ana. Então, qualquer coisa, vocês podem parar. Roberto, obrigado por ter me avisado, tá bom? Vamos dar continuidade. Então, como eu ia encerrando aqui a parte das oportunidades, eu posso dar preços aqui, né? Orçamentos, eu posso inserir diversas coisas e clicar no botão salvar, aonde nós salvamos. Se eu olhar, por exemplo, estou aqui, vou pular para o dashboard. Se olharmos o dashboard de vendas, oi, desculpa. Ok, voltou. Volta na tela. Roberto, pode abrir o áudio, qualquer coisa, tem problema não? Ah, tá, obrigado. Eu atualizei e voltou. Voltou, turma, podemos continuar aí, pessoal da honra. Beleza, Roberto, obrigado por ser o meu knowledge, por ser que me avisa aí. Ok, vamos continuar. Não tem notificações, não tem pop-ups. Então, tá bom, obrigado. Como eu ia falando, se nós olharmos aqui, por exemplo, o dashboard de vendas, nós teremos aqui uma visibilidade onde o Wesley em treinamento oficial tem uma venda de 500 mil e o Wesley em treinamento, que sou eu, tem uma venda de 400 mil. E as duas vendas estão na fase proposta. E aqui ele faz um dashboard bem bacana, de acordo com as etapas, os departamentos, os proprietários, quais são as principais que estão em andamento, quais são ali as ganhas e perdidas naquele período. Nós temos uma de 500 mil ganha, outra de 400 mil reais que estão em andamento, e se tivesse metas, ele iria trazer aqui embaixo quanto o usuário realizou e qual é a meta dele, de acordo aqui com o período. Nós podemos filtrar o que nós queremos enxergar no dashboard. Consequentemente, você sendo um operador, um usuário da ferramenta, você só tem a visibilidade dos seus dados, das suas informações. Ok, dando continuidade. Então aqui eu teria que mudar, né, para automático, total de produtos. Poderia colocar aqui uma espécie de entrada, né, uma implantação, uma recorrência, uma mensalidade, e informar aqui embaixo algumas informações relacionadas a essa venda. As abas, elas são bem semelhantes às abas do ticket lá do contato, como eu já mostrei para vocês. O que muda é a abinha diagnóstico, que tem algumas informações bem precisas. Quais são os problemas dessa venda, quais são ali as metas e desafios dessa venda, se temos concorrentes ou não, e assim por diante. Eu vou deixar ela em andamento. Não, vou dar como ganha. Finalizado, ok. Vou dar como ganha. Consequentemente, aqui na consulta das nossas oportunidades,
Se eu colocar todas as minhas abertas, não vai trazer, porque eu já concluí, eu já dei como ganha. Olha lá, do Bruno Marques. Ganha. Está aqui para consulta. Posso filtrar, exportar e fazer outras coisas. Turma, dando continuidade, o módulo de e-mail ele é bem interessante. Se eu clicar aqui, eu abro um novo e-mail, aonde a ferramenta traz para mim a conta ou as contas de e-mails que estão vinculadas ao meu perfil, um destinatário do e-mail. Wesley, eu poderia pesquisar pelo nome? Pode, sem problema algum. Bruno Marques. No caso, o Bruno Marques não tem um e-mail, né, vinculado ao perfil dele. Eu vou colocar Roberta. Opa. Eu poderia fazer a pesquisa aqui também pelo nome aí. Aí, ó. Roberta. Pelo nome aí do nosso usuário, sem problema algum. Wesley, consigo mandar e-mail para quem não está cadastrado na ferramenta? Sem problema algum. Roberta.teste@teste não existe, mas ele deixa eu enviar. Eu dou um título e aqui embaixo, vamos ajustar isso aqui. Eu dou um título e aqui embaixo ele trouxe uma assinatura extremamente simples, uma assinatura, na verdade, um teste de assinatura, né? Padrão. Aqui eu posso colocar aí toda o nosso corpo, né? Todo o corpo da mensagem, sem problema algum. Olá, Wesley. E aí começar a digitação. Posso arrastar imagens aqui para dentro, eu posso utilizar dessas formatações aqui, posso aumentar a telinha, posso clicar nos templates para inserir templates prontos, ou seja, assinaturas prontas, utilizar a árvore de resposta, que é uma funcionalidade essencial, muito bacana para quem utiliza o módulo de e-mail. O que ela faz? Basicamente, olha lá, eu vou usar. Basicamente, ela pega o texto pré-pronto e coloca aqui dentro. Se tiver documentos vinculados, ó, ela traz aqui embaixo os documentos, já anexa. Para enviar um e-mail simples, eu vou classificá-lo, vou colocar um departamento qualquer, um produto, Rebitium, qualquer, e informações. Não tem motivo, apenas isso e enviamos. Meninas, cadê vocês? Oi, estou aqui. Ana, menina da 1. Me chamaram. Sim, estou aqui, estou ouvindo. Você não está me ouvindo? Então eu acredito que a sua configuração aí de entrada... Não estou conseguindo te escutar. Eu vi que seu microfone agora ele está aberto, mas possivelmente deve ter acontecido algum probleminha aí em relação à configuração da entrada do áudio. Se ia tirar alguma dúvida, ia fazer alguma pergunta. Qualquer coisa, não sei se a Ana está próxima de você, pede para ela abrir o microfone dela, aí você faz por lá. Ou então você pode digitar o texto aí. Ok. Pode fazer pelo da Eliana.
Pode abrir o áudio, tá bom? Ela não te ouve. Roberta, pra você está normal? Nossa, que estranho. Eu também não estou ouvindo elas. Possivelmente pode ter acontecido alguma coisa aí na rede. E o delas ficou ruim. Qualquer coisa manda texto, menina, sem problema algum. Sem problema algum. Pode mandar texto. Menina. Eu tô ouvindo também, tem um áudio em aberto. Quando anexamos no e-mail, não dá. Oi, sim, quem é? Ana? Oi, Ana. Sim. Ah, não, tudo bem. Isso aí nós já pegamos aqui internamente. Isso aí já tem um chamado com o nosso time de TI já. Aqui, ó. Eu ia passar lá agora. E-mails moderno. Isso, somente no moderno. Rascunho. Uhum. Tá bom? Então, não seja por isso. Então vamos dar continuidade. Obrigado, Roberta. Então vamos lá. Então, ou seja, aquele fluxo lá nós fizemos para enviar o e-mail, e para consultar a caixa é bem simples. Eu vou passar ao moderno, que o clássico ela é um pouquinho arcaica, ela é um pouquinho antiga. Logo de cara, ela já pergunta o que eu quero enxergar. Ela pede para mim fazer uma pesquisa de e-mails. E a moderna não. A moderna ela já traz para nós uma espécie de caixas de e-mails prontas. Caixa de entrada, caixa de atendimento, rascunhos, caixa de saída e assim por diante. Basicamente, a caixa de entrada traz todos os e-mails da plataforma daquele dia. A caixa de atendimento traz todos os e-mails que estão pendentes no IDEA. Por isso não tem nem data para fazer a consulta. Olhem aqui do lado direito. A caixa de entrada tem a data de consulta e a caixa de atendimento não tem essa data. Traz tudo o que está pendente. E, consequentemente, nós temos a caixa de saída, que são os e-mails que deu algum probleminha, aconteceu alguma coisa no processo de envio, no processo de disparo da mensagem, e o e-mail não foi enviado com sucesso, ficou aqui preso, os rascunhos, aonde os e-mails ali que nós abrimos, mas não enviamos, ele fica como um rascunho. Os enviados, os concluídos. Eslen, o que são os enviados? Tudo que eu disparei da ferramenta. O que são os concluídos? Tudo que chegou e nós tratamos. E nós, que eu falo nós, quem utiliza aquela conta de e-mail, ou seja, outros usuários, tratou ali. E os excluídos e os spams. Os que foram classificados como excluídos e spam. Nós temos também a funcionalidade do agrupamento aqui de mensagens. Ela é bem bacana. Nós temos o nosso painel de leitura na plataforma, onde nós podemos desativá-lo, deixar na forma
ali horizontal, ou jogar para vertical, fica ali do lado direito, né? Podemos atualizar e exportar para Excel. Para atualizar automaticamente, nós mexemos aqui embaixo, ó, atualizar automaticamente a cada, aí de 30 em 30 segundos ele fica atualizando. Eu posso carregar filtros que eu salvei, posso alterar a visibilidade de quantos e-mails eu quero ver por página. Aqui tem 340, eu estou vendo de 40 em 40 aí. Ele montou para mim 9 páginas. Eu poderia fazer algumas ações, né? Por exemplo, o cliente mandou apenas um obrigado. Não tem necessidade de eu responder para ele ali de nada. Eu poderia simplesmente abrir o e-mail, ir no status e dar como concluído. Primeiramente, eu precisaria classificar o e-mail, é claro. Consequentemente, ele sai da caixa de atendimento, como em atendimento. Ele vai para concluído. Se ele vai para concluído, ele vai para a caixa dos concluídos e na caixa de entrada ele muda para concluído. Então, a caixa de atendimento é a nossa caixa de pendências. Dando continuidade, o telefone ele é um tanto similar ali ao ticket, só que ele não tem status. Ele é simplesmente para registro da ligação ou agendamento da ligação, onde 3 etapas também. Nós localizamos o cliente, informamos para uma ligação que eu fiz ou uma ligação que eu recebi. Damos uma descrição, a classificação e clicamos em salvar. Aqui nesse caso, ó, já tem um formulário de teste. Nativo na plataforma é somente até aqui. Nativo na plataforma é somente até aqui, ó, até proprietária. Mas porém, nós temos aqui de teste, né, de demonstração, um outro formulário que é personalizável, de acordo com a sua necessidade. E lá em cima também é a mesma coisa, né? Os botões disponíveis para nós fazermos o registro do telefonema. SMS é bem semelhante, aonde nós temos ali, localizamos o cliente, damos um título e um texto para SMS. Posso agendar o SMS, semelhantemente ao telefone. Agendando o telefone, chegou na data, ele traz aqui um pop-up para nós daquele agendamento. Preciso ligar para a pessoa tal. O SMS não. Eu agendando, ele simplesmente dispara o SMS da data que eu agendar. Classifico ele aqui, né? Classifico e clico em salvar. Caso eu queira mandar agora, eu clico no enviar agora, localizo o cliente, dou toda aquela descrição e clico no enviar. Lembrando que a quantidade de caracteres suportadas é até 140. Dando continuidade, nós temos as tarefas, que são extremamente simples, são aqueles nossos lembretes do Outlook, onde nós informamos um título, uma descrição e a classificação. Ou eu poderia abrir tarefas para outros usuários. Eu poderia abrir tarefas escalonando para outras pessoas, sem problema algum. Wesley, onde eu tenho controle dessas minhas tarefas? Aqui na agenda. A agenda, ela traz diversas coisas, como eu passei no treinamento ontem. A agenda, ela traz os tickets de acordo com o SLA, as oportunidades de vendas de acordo com a data ali, a estimativa de fechamento. Olha o ticket do Bruno Marques. Ele é meu, na minha agenda. Ele vai vencer hoje. E assim por diante. Nós também temos aí o controle, né, de visualizar outras agendas do meu departamento e assim por diante. Zapsac é aquele atendimento, como eu falei para vocês, pessoal, onde o nosso cliente final está no app e o atendente está dentro da plataforma. Diferentemente do chat, uma sala de Zapsac, eu posso aqui consultar ela a qualquer momento. A qualquer momento eu posso enviar textos para o nosso cliente.
Não sei se algum de vocês já tiveram o conhecimento ali de ver o nosso app. Existe a possibilidade de eu mandar textos ali durante o grupo da conversa que ele me chamou, ou até mesmo eu mandar para ele mensagem. No app nós temos uma área para conversa dentro dos grupos e outra área para recepção de mensagens, ou seja, notificações, que são essas mensagens aqui, que eu posso mandar ela de uma forma unitária ou de forma em massa. Eu posso exportar, atualizar, visualizar os offlines e assim por diante. O Zapsack ele é bem interessante. Nós temos aqui ali a geolocalização, né, do nosso cliente. Ele está situado próximo aqui à nossa empresa em Barueri, na Grande São Paulo. Nós temos a visibilidade aonde o nosso cliente final está. Aqui em cima nós temos a data de a última atualização, o CPF CNPJ daquele cliente, algumas informações e o número da sala. Durante a conversa, durante o envio de mensagens, eu poderia utilizar a nossa árvore de resposta, que são aquelas mensagens pré-prontas que eu mostrei no e-mail. Eu poderia transferir o atendimento para uma outra pessoa, eu poderia anexar um documento, poderia anexar um link. Vou mudar essa imagem qualquer. Eu posso anexar uma imagem. Olha lá, ele está fazendo um processo. O upload ele mandou ali para o nosso cliente, ele mandou um link. E poderia também encerrar a sala. A sala do Robson Escribano 954 está aberta. Eu posso encerrar a sala dele aqui no checkpoint. Então, consequentemente, essa sala que está aberta com bolinha verde fica fechada com bolinha vermelha. Eslen, se eu encerrei a sala e o cliente pelo app continuou conversando, ele abre uma nova sala. O cliente tem todo o histórico ali, a mensagem. Só que para nós, ele abre uma nova sala. E aqui no histórico de atividades, nós teremos a visibilidade de todos os atendimentos relacionados a este cliente. Da mesma forma que no perfil dele, na verdade, todas as atividades, né? Atendimentos de Zapsack e outras atividades relacionadas a este cliente. Por último, para fechar aqui o nosso treinamento, vou fazer um atendimento de chat. Na fila, eu estou disponível na empresa GVP. Eu vou montar uma URL de chat, só para mostrar para vocês como funciona este fluxo. O cliente ele vai cair numa telinha de pré-chat, ou seja, uma telinha que ela pode ser ou não personalizada, ou até mesmo nós conseguimos já abrir um chat flutuante, implementar um chat aqui, ó, na parte direita inferior, onde o cliente vai navegando nas páginas do seu site e consequentemente ele vai conversando por aqui. Já trouxe algumas informações, assunto, informações, número do pedido, origem. Aí, vou iniciar o atendimento. Está tocando uma campainha para mim, não importa onde eu esteja. Cliquei no pop-up branco, ele me chamou ideia. O Christian está na fila, né, que eu estou testando. E para mim, olha lá, está tocando, eu preciso aceitar. Se essa opção aqui estivesse habilitada, atendimento automático, basicamente o chat ele entra automaticamente. Eslen, por que demorou para abrir o chat? Na verdade, não demorou. Eu estava nessa outra aba aqui e no painel de controle não está configurado uma opção para ele direcionar o focus para essa aba aqui. É bem semelhantemente ao nosso Zapsack, onde nós temos ali a troca de mensagens instantânea de uma forma online. Teste ok. Vou mandar um teste ok e já voltar para o ideia. Olha lá, já caiu. Ele me traz aqui com uma função de campainha. E do lado direito nós temos algumas informações da sala, da data, quem é o cliente, o e-mail do cliente, algumas informações customizáveis, né? Alguns campos que eu posso pedir, produto, assunto, que nós vamos classificar depois do atendimento. Algumas informações, por exemplo, o navegador do nosso cliente, se ele está no celular ou não, quantas visitas ele já fez,
Eu poderia utilizar a árvore de resposta ou as respostas rápidas. Se eu colocar finalização, ele vai lá na árvore. Ele pode buscar todas as respostas que têm finalização no título ou no corpo e eu poderia utilizar aqui de uma forma automática. E na transferência ou na conferência, a ferramenta localizaria para mim todos que estão disponíveis, né? Eu poderia transferir o atendimento ou convidar para uma conferência, aonde a pessoa fica acompanhando a minha troca de mensagens com o cliente e poderia assumir o controle dessa conversa. Aqui em cima nós temos a árvore de resposta, a transferência, a conferência, a transferência em IDC que eu mostrei para vocês ontem, né, que seria transferência para outro cliente que utiliza o chat do IDE. Eu poderia enviar arquivos para ele da mesma forma que ele pode enviar arquivos para mim. Posso visualizar todo o histórico ali de atendimento e posso finalizar o chat de duas maneiras, uma discreta e uma normal. Finalizando discretamente, uma mensagem personalizada é enviada para o cliente. Por exemplo, caro cliente, devido a um problema na nossa rede, devido a uma falta de interação, assim por diante, o contato foi encerrado. Ou finalizar o atendimento normal. O atendimento foi finalizado pelo operador. No IDEA, abre a telinha da classificação. Se eu desse o checkpoint aqui no ZapSac e ia abrir também essa tela de classificação, eu vou classificar, colocar bicicleta, teste 1, 2, 3 e vou colocar aqui concluído. Todos esses produtos e assuntos, essa classificação, ela é personalizada na ferramenta. Isso aqui é só para teste e treinamento. Wesley, onde eu consulto aquele chat? Aqui, ó, na atividades chat. Consequentemente, nós temos uma visibilidade aí. Ele pergunta para mim, o que você quer ver? Todos os atendimentos, de qual data? Nós podemos filtrar por aqui e clicar no pesquisar, mas ele já trouxe o atendimento do Christian, das meio-dia 5 até as meio-dia 8. Do lado do cliente, o chat foi finalizado. Ele só pode clicar aqui no botãozinho sair. E no nosso caso, existe uma pesquisa. E isso é para demonstração também para vocês. Uma pesquisa de satisfação. O cliente pode dar a nota, pode classificar ali o atendimento. E, consequentemente, os administradores da plataforma têm essa visibilidade. Então, acredito que chegamos a passar tudo. Também temos o chat interno. Ele pode ser utilizado mediante aqueles usuários que estão conectados na ferramenta para troca de mensagens instantâneas dentro do IDEA. Acredito que passamos aqui todas as funcionalidades da nossa plataforma. Aqui nas abinhas, no chat e ZapSac é onde nós efetuamos os atendimentos. E o monitoramento é onde nós fazemos um monitoramento em real time de todos aqueles que estão navegando pelo nosso chat. Perdão, todos aqueles que estão navegando pelo nosso site. Quando eu falo nosso, seria, por exemplo, o site da GVP ou do IDEA CRM, que precisa ter um script lá dentro para funcionar. Eu poderia convidar o cliente ali, disparar um pop-up para ele, cancelar esse pop-up. Eu poderia, eu sendo administrador, claro, observar a conversa desse cliente com um atendente no IDEA e fazer outras coisas, visualizar a página que trouxe o cliente, listar as páginas a qual o cliente passou e assim por diante, e visualizar outras coisas aqui. Uma funcionalidade legal que nós podemos tocar um som para novos visitantes que acessarem o nosso site. Pessoal, eu acredito que seja isso. Agradeço muito aí a participação de vocês nesse treinamento. Vamos abrir aí uma janela para tirar dúvidas e acredito que nos próximos treinamentos, acho legal vocês participarem, nós vamos aí com mais tempo esclarecendo algumas coisas e passando outras coisas.